Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 11, que diz assim: Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Quem está falando é Jesus, falando com Nicodemos a respeito da necessidade de todo ser humano de nascer de novo, pelo quebrantamento, pelo arrependimento, pela fé em Cristo Jesus. E é interessante esse versículo porque Jesus usa uma linguagem no plural. É uma linguagem parecida à linguagem de Deus na criação, lá no Gênesis, quando ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, né? Quando Deus diz, depois que Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido, Deus diz assim: o homem se tornou como um de nós, referindo-se a si mesmo com o verbo no plural, né? Uma linguagem no plural. E aqui Jesus usa a mesma linguagem a si mesmo. Ele está dando um testemunho que está em harmonia com o Pai. E então ele diz: asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Está dizendo: eu estou falando daquilo que eu sei. Jesus fala com autoridade, né? Ele fala com convicção. Isso gerou, em outras situações, gerou muita admiração nos seus ouvintes. Lá em Mateus se diz isso porque ele falava como quem tem autoridade e não como os rabinos judaicos, né? E ele está dizendo: eu estou falando de coisas que eu sei, que eu tenho convicção. Versículo 13, ele diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Eu falo com convicção, porque eu vim do céu. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: se ressuscitasse um morto, alguém viesse de lá para dizer como é que é, eu ia crer. Mas como quem fala o Evangelho são pessoas terrenas, eu não creio. Pois é, Jesus está dizendo que você pode crer nele, porque ele está dizendo: eu vim do céu. O Filho do Homem aqui é uma linguagem que Jesus usa para referir-se a si mesmo. É uma linguagem bem usada lá no Velho Testamento. Filho do Homem é sinônimo de aquele que representa a raça, a espécie humana, né? O Filho representa o Pai. Aqui no caso, o Filho do Homem representa a linguagem. Filho do Homem é aquele que representa a espécie humana. Jesus é o representante da espécie humana. E aí ele continua dizendo assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus usa a figura, ele está falando da sua morte na cruz, e ele usa um episódio que aconteceu com o povo de Israel quando estava peregrinando pelo deserto. O povo murmurou contra o Senhor lá no deserto, entre Egito e Canaã. O povo murmurou contra Deus e, como castigo, Deus mandou serpentes venenosas no meio do acampamento que picavam as pessoas e elas morriam. E elas correram para Moisés, pedindo que Moisés interviesse a seu favor. E quando Moisés orou ao Senhor, Deus orientou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa estaca no meio do acampamento, e quem fosse picado por uma serpente e olhasse para aquela serpente de bronze, era curado do veneno, da peçonha da serpente, né? Então, agora Jesus usa essa figura para aplicar a si mesmo. E ele agora fala da sua morte. Ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem, Jesus, seria levantado como? Na cruz, seria crucificado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está explicando para Nicodemos que o novo nascimento se dá pela fé no sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. É essencial crer na obra que Cristo realizou na cruz. Não temos como separar o Evangelho da cruz. Não temos como separar o Evangelho do sacrifício de Jesus. A morte de Jesus, a sua ressurreição, são essenciais para a fé cristã. O apóstolo Paulo, falando da ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que se não houver ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã, não serve para nada. Então, é essencial, é fundamental que o cristão creia na obra que Cristo fez na cruz. Eu sempre digo que se Jesus tivesse nascido da maneira como nasceu, vivido da maneira como viveu, ensinado tudo o que ensinou, feito todos os milagres que fez, se ele não tivesse entregue a sua vida na cruz em nosso lugar, ou se ele tivesse pecado, ele não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. E ele entregou a sua vida naquela cruz em nosso lugar. E ele ressuscitou. Se ele não tivesse entregue sua vida na cruz em nosso lugar e não tivesse ressuscitado, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, seria em vão. A coisa mais importante é a morte de Cristo na cruz em nosso lugar. É a expiação pelos nossos pecados. É isso que nos dá vida eterna e que nos dá esperança. O apóstolo Paulo diz, eu prego a Cristo e este crucificado. Ele diz, através da cruz de Cristo eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Isso está lá em Gálatas capítulo 6. Então, a coisa mais importante que um cristão deve ter em mente sempre, em toda circunstância, é o que Cristo fez na cruz em seu lugar. A sua morte por nós, a sua ressurreição. Ali é que os nossos pecados foram expiados. Ali é que nós temos, segundo essa palavra aqui, nós temos vida eterna. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Crer em Jesus, crer no seu sacrifício na cruz, crer na sua ressurreição, crer na sua vida sem pecado, sua morte sem pecado, sua ressurreição é garantia de vida eterna. Cristo nos dá vida eterna pelo seu sacrifício na cruz. E o versículo 16 ele diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia. Todos os cristãos evangélicos o conhecem, porque ele é o coração do Evangelho. Ele revela a grandeza, a imensidão, a eternidade, a infinitude do amor de Deus. Essa ênfase na grandeza do amor de Deus está na palavra tanto, porque Deus tanto amou o mundo, nessa versão da Bíblia, que deu o seu Filho unigênito. Dar o Filho para morrer por alguém é um sacrifício maior do que a própria pessoa morrer por alguém. Se eu, como pai, tivesse que escolher entre morrer por alguém ou dar o meu filho para morrer por alguém, eu iria escolher morrer por alguém, porque dar o meu filho seria um sacrifício muito maior. E aqui
João está dizendo exatamente isso. Se você pensar assim, compreender isso, você tem compreensão da grandeza, da imensidão, da infinitude mesmo do amor de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Jesus é chamado de Filho unigênito de Deus. Ele é o único Filho de Deus, nascido por obra do Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus quem gerou Jesus no ventre de Maria. Neste sentido, ele é o único. Porque também a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo é filho de Deus pela fé. Isso está lá nós já vimos isso em João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Diferentemente de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. Mas Jesus se tornou filho de Deus por nascimento, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Por isso que ele é chamado de filho unigênito de Deus. E aí ele conclui, para que todo que nele crê não pereça. Perecer aqui é sinônimo de condenação, é sinônimo de afastamento de Deus, é sinônimo de perdição mesmo. Então ele diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é bom que esse verbo tenha esteja aqui no presente, tenha agora. Não é teve e nem terá, é tem agora. Quando nós cremos em Cristo e colocamos a nossa esperança nele, nós temos a vida eterna agora. O cristão, eu sempre alerto para o cuidado que nós devemos ter. Muitos cristãos falam da vida eterna como algo que vai acontecer lá. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou com Cristo, eu vou viver a vida eterna. Não. A vida eterna o cristão vive agora. A vida eterna começa para o cristão no momento em que ele nasce de novo pela fé em Cristo. A vida eterna acontece agora quando o cristão se relaciona com Deus através de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus orando, ele diz assim, é que te conheçam, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer Cristo, é conhecer Jesus, se dá no momento em que nós compreendemos a obra de Cristo realizada na cruz em nosso lugar. O cristão não vai viver a vida eterna, ele já está vivendo a vida eterna agora. Ele já está vivendo o amor eterno de Deus agora. Ele já está vivendo a paz e a alegria eternas de Deus agora, nessa vida. E quanto mais ele conhece a Cristo e as Santas Escrituras, mais ele vive o benefício da vida eterna. Olha que palavra maravilhosa. Então ele diz isso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. O mundo já estava condenado. Eu já ouvi pessoas dizer assim, mas Deus não vai condenar ninguém. Não, Deus não vai condenar ninguém. O homem condena-se a si mesmo quando recusa-se a entregar sua vida ao Senhor, quando recusa-se a crer no Evangelho, quando recusa-se a buscar a Deus de verdade. O homem condena-se a si mesmo a afastar-se de Deus. Um dia desse eu ministrei uma palavra aqui dizendo isso. Se você em algum momento se sentiu longe de Deus, Deus separado de você, longe de você, não foi Deus que se afastou de você, foi você que se afastou de Deus. Eu sei disso, sabe, eu aplico isso a mim também. Em algum momento que eu me senti separado de Deus, longe de Deus, não foi Deus quem se afastou de mim, fui eu que me afastei de Deus. Fui eu que perdi o rumo, que me desviei do caminho.
Então, por isso que ele diz aí no versículo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. A missão de Jesus foi salvar-nos. E mais uma vez eu digo, Jesus pode abençoar e ele abençoa-nos com vida, com saúde, com alimento, com família, com recursos, com tudo que nós necessitamos para a manutenção da nossa vida, é dádiva de Deus para nós. Glória a Deus por isso. Mas a principal coisa que Jesus fez por nós foi dar a sua vida na cruz e pagar o preço pelos nossos pecados e assim nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna. Essa é a maior de todas as bênçãos. Não existe bênção maior do que essa na face da terra. Aquela fala que muitos falam de vez em quando eu digo isso. Até música, né? Kleber Lucas, o melhor de Deus ainda está por vir. Meu amigo, se alguém, e eu vejo pessoas falando isso, que o melhor de Deus ainda está por vir, e falando isso no sentido de coisas materiais, coitado, bobagem. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo, e o melhor de Deus vai voltar quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. O melhor de Deus é Cristo. E a sua morte na cruz em nosso lugar. Nós precisamos compreender isso. E nós só vamos desfrutar as outras coisas em plenitude de vida, em vida abundante, já aqui nessa existência, quando nós cremos no que Cristo fez na cruz em nosso lugar. E ele continua dizendo no versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que você está lendo, mas o fato é que há Bíblias que dizem quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. São as Bíblias de versões mais antigas. Porque a palavra grega para julgar e condenar tem a mesma raiz, é o mesmo princípio. E nos dá a ideia de que se formos julgados por Deus, nós seremos condenados. E então, veja que para ser condenado ou ser salvo, né, o padrão, o recurso é crer ou não em Cristo. O ser humano não é condenado pelo que ele faz ou pelo que ele deixa de fazer, das suas obras nessa vida. Ninguém é condenado porque mente, porque rouba, porque se prostitui, porque usa droga, porque mata, porque comete qualquer um pecado dessa lista infinita que nós possamos pensar. Aí alguém pode arregalar os olhos. O que o senhor está dizendo, pastor? Não, ninguém é condenado porque faz essas coisas, não. A pessoa é condenada porque não crê em Jesus. Ela não crê em Jesus. E sabe por que as pessoas matam, fumam, prostituem, adulteram, mentem, cometem toda sorte de pecado? E justamente porque elas não creem em Jesus. O pecado, nós vamos chegar aqui na continuidade da nossa leitura, lá em João capítulo 16, onde nos mostra que o pecado é não crer em Cristo. A raiz de todos os pecados é a pessoa não crer em Cristo e automaticamente não crer em Deus. Então ele está dizendo exatamente isso aqui no versículo 18. O pecado é não crer em Deus. Também nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Eu não sou salvo porque eu sou honesto, porque eu pago minhas contas em dias, porque eu dou cesta básica para alguém, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu dou dízimo. Não, essas coisas também não dão salvação. Quem dá salvação é Cristo e nós recebemos pela fé nele. Quando cremos nele, nós somos salvos. E essas coisas boas que nós fazemos, qualquer coisa boa que nós fazemos, será consequência dessa nossa fé em Cristo. As verdadeiras boas obras são autenticadas quando nós as fazemos para a glória de Cristo, em expressão da nossa fé e gratidão a Cristo pelo que ele fez por nós na cruz. Existem muitas religiões ensinando aí às pessoas que é pelas boas obras que elas serão salvas. Se elas forem pessoas boas, caridosas, então elas
ganham mérito, crédito diante de Deus para a sua salvação. Isso não é bíblico. Primeiro a fé, depois as obras. As obras são consequência da fé, as obras más são consequências da ausência da fé, enquanto as obras boas, que glorificam a Deus, são consequências da presença da fé. Quando cremos em Deus, então nós realizamos as obras de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, é como eu disse há pouco. Jesus não veio condenar as pessoas. As pessoas se condenaram por recusar-se a crer em Deus, a buscar a Deus, a servir a Deus. É o ser humano quem se condena-se a si mesmo, a separar-se de Deus. Na parábola do filho pródigo, não é o pai que se afasta do filho, é o filho que se afasta do pai. É o filho que perde a sua herança e vai viver numa terra distante, que é símbolo do ser humano que se afasta de Deus. E o padrão é Cristo, a fé em Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então eu desejo de todo o coração, eu vou parar por aqui, eu desejo de todo o coração que meus irmãos estejam firmados na fé em Cristo, colocando sua confiança nele, desfrutando as bênçãos da vida eterna agora, num relacionamento íntimo com Deus. Eu desejo isso para você. Quando nós nos rendemos a Cristo pela fé, nós vamos colher os benefícios dessa fé. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, segurança, esperança, todas as bênçãos. Nós somos reconciliados com Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós passamos a ter a vida eterna em Cristo Jesus e desfrutar os benefícios da vida eterna agora. Eu desejo isso para todos os meus irmãos, de todo o meu coração. Firme-se nesta palavra.